Amigos internautas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Planeta Integral. Hoje vamos analisar aqui as declarações do prefeito de Nova York, que disse que o presidente Bolsonaro é um ser humano perigoso. Vamos esquadrinhar a fundo essas declarações para concluir, afinal de contas, quem é o ser humano realmente perigoso. O prefeito de Nova York disse que Bolsonaro é um ser humano perigoso. Mas a seguir iremos demonstrar que o referido prefeito, Bill de Blasio, é um ser desumano, irresponsável, hipócrita, demagogo e perigoso, pois, por exemplo, sempre apoiou veementemente ditadores sanguinários como Daniel Ortega, guerrilheiro treinado em Cuba, que governa a Nicarágua de forma ditatorial, ainda que tenha sido eleito pelo voto, mas no estilo bolivariano de Maduro, que nada tem de transparente nem de democrático. Diga-se de passagem que os grupos paramilitares de Daniel Ortega, semelhantes aos coletivos da Venezuela, caçadores de opositores, fuzilaram a estudante de medicina brasileira Rainéia Lima, que nunca teve qualquer envolvimento político naquele país, quando ela voltava para sua casa em Manágua. A Rainéia Lima era estudante de medicina brasileira em Manágua, e foi fuzilada quando voltava para casa. Segundo o Correio Brasiliense, ela saía da casa de uma amiga que fica a menos de 2 quilômetros de sua residência. O namorado a acompanhava em carro próprio atrás. Quando a Rai parou no semáforo, passou um veículo com paramilitares atirando. É assim, eles matam quem está na rua à noite. Terra sem lei, sem controle. Relatou. Segundo Carla, Rainéia se divorciou do marido em 2016 e decidiu permanecer na Nicarágua para concluir os estudos. Para se sustentar, ela fazia fotos para comerciais e vendia brigadeiros e produtos de cosméticos. Era muito esforçada, diz a amiga. As testemunhas afirmam que 3 homens encapuzados, usando armas de guerra, fizeram os disparos. Os colegas dela, que falaram com pessoas que estavam no local e que foram ao hospital, fizeram um pronunciamento desmentindo o comunicado da polícia, que culpou um vigilante particular, apesar de não identificá-lo. Os estudantes dizem que isso não é verdade. Esta é uma prática comum desde que a crise começou. A polícia sempre quis justificar o injustificável, depositando a culpa nos cidadãos que participam dos protestos contra o regime ditatorial de Ortega, ou em pessoas inocentes. O prefeito filiado ao Partido Democrata de Nova York, Bill de Blasio, na prática um comunista, numa atitude tipicamente de interferência socialista na atividade privada, não quer que o Museu de História Natural alugue suas salas em Nova York para um evento em homenagem a Jair Bolsonaro. Ele disse que o presidente é um ser humano perigoso, notoriamente racista e homofóbico, que está destruindo a floresta amazônica. O prefeito de Nova York, segundo o antagonista, é um dinossauro político que interfere em questões que não lhe dizem respeito, como o aluguel de um local que não pertence à prefeitura. Ademais, nós aqui podemos afirmar, com base em dados históricos, que o prefeito Bill de Blasio representa um país que dizimou a maioria de suas florestas, ficando com apenas 21% de cobertura florestal. E que é responsável também
por 18% das emissões de gás carbônico do planeta, abaixo somente da China. Já o presidente Bolsonaro representa uma cultura em um país com território equivalente ao dos Estados Unidos, mas que preserva 57% de suas coberturas florestais e realiza apenas 3% das emissões de gás carbônico do mundo. Em outras palavras, o Brasil tem quase 3 vezes mais cobertura florestal do que os Estados Unidos e polui 6 vezes menos. Quem é o homem perigoso nessa história toda, se analisarmos de forma racional, adequada e num horizonte de tempo elástico? Sem dúvida, o referido prefeito Bill de Blasio, que de forma hipócrita, demagógica e desumana quer impor ao resto do mundo em desenvolvimento uma agenda imperialista e egocêntrica, que pretende internacionalizar a floresta amazônica, de forma a transformá-la no idílico quintal florido do deserto de concreto e aço, que é a cidade de Nova York. Não, senhor comunista. Nós não somos, nem seremos o quintal florido do prefeito Bill de Blasio, como diria o Sepete Araju, o Guarani, o índio Guarani. Esta terra tem dono. Go home, Yankee. Go home, Yankee. E por falar em índios, o senhor Bill de Blasio representa também uma cultura que patrocinou um dos maiores genocídios da história das Américas, pois, ao final das chamadas guerras indígenas americanas, restaram apenas 2 milhões de índios de um total de 25 milhões que habitavam o território norte-americano, ou seja, 8% do total, sendo que hoje existem nos Estados Unidos 1,9 milhões de índios, desconsiderando o Alasca, o que representa 7,6% da população indígena inicial. Já no Brasil, senhor Bill de Blasio, de uma população inicial estimada em 5 milhões de índios, restam hoje 900 mil índios, o que representa cerca de 18% da população inicial, ou seja, mais do que o dobro em números relativos da população indígena dos Estados Unidos em um espaço territorial muito semelhante, pois desconsideramos o estado do Alasca. Em suma, o prefeito Bill de Blasio não passa de um hipócrita, um demagogo e um legítimo representante de uma cultura colonial norte-americana predadora, que destruiu quase integralmente as populações indígenas originais e as coberturas florestais daquele país. Na verdade, o senhor Bill de Blasio, legítimo representante da pior espécie de retórica demagógica daquele país, tem muito a aprender com a cultura latino-americana de miscigenação étnica, de conservação ambiental e de preservação dos povos e culturas indígenas que o presidente Jair Bolsonaro, no dia a dia, na prática e na sua biografia, que inclui amigos e familiares de diferentes etnias, representa de forma autêntica, honesta e emocionante. Pense nisso, amigo internauta. Afinal de contas, quem é realmente o ser humano perigoso? Bill de Blasio? Bill de Blasio ou o presidente Bolsonaro? Era isso.